Muito boa tarde a você, telespectador internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Hoje nós voltamos à nossa programação normal, porque ontem foi o último dia das audiências públicas da Lei Orçamentária Anual de 2017. Então, daqui a pouquinho você vai acompanhar com a gente a sessão ordinária de número 72. Então vamos falar um pouquinho aí da estrutura da sessão. Ela começa com um pequeno expediente em que os vereadores discursam sobre os mais diversos assuntos. Na sequência vem a tribuna livre. Hoje não há nenhum orador inscrito na tribuna livre. E depois vem o grande expediente. O grande expediente é aquela parte da sessão em que os vereadores deliberam requerimentos, pedidos de informação que eles fazem para a prefeitura. Então, eles deliberam esses requerimentos e também deliberam os projetos de lei para análise das comissões permanentes da casa. Hoje o grande expediente está bem curtinho, tem um requerimento e 3 projetos de lei. Já a ordem do dia está um pouco mais extensa, são 60 itens. Na ordem do dia é a parte que os vereadores eles discutem e fazem a votação dos projetos. Então são 60 itens, como eu falei, 27 deles têm parecer, ou seja, podem ser discutidos e votados ainda hoje. E desses 8 projetos estão em segunda discussão e votação. Se eles forem aprovados, vão para a sanção do prefeito. E um desses projetos é de autoria dos vereadores Pastor Anistaldo, do PSC, e também do então vereador Guti, que hoje é prefeito eleito da cidade. E esse projeto, ele tem o objetivo de colocar iluminação e itinerário nos pontos de ônibus que têm cobertura. Então, esse é o objetivo desse projeto. Agora, vamos falar um pouquinho das sessões extraordinárias que estão previstas para acontecer logo depois do final aí da sessão ordinária. Então, as sessões ordinárias de número 31 e 32. Na pauta dessas sessões estão 2 projetos de lei de autoria da Prefeitura. Um desses projetos institui o PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado. O objetivo, do Executivo é reduzir o valor das multas e também dos juros sobre os impostos atrasados ou também dívidas que as pessoas tenham com a Prefeitura ou então com o SAAE, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. Ou seja, se as pessoas têm aí dívidas com relação à conta de água ou impostos com a Prefeitura, elas vão poder fazer o parcelamento com a redução aí de juros e também de multas. E o outro projeto que deve ser discutido e votado nas extraordinárias é o projeto que fixa o salário do prefeito, vice-prefeito e dos secretários. Bom, hoje um prefeito ganha R$ 24.524. A ideia do projeto é fixar, ou seja, o salário vai continuar o mesmo na próxima legislatura, de 2017 a 2020. E, bom, para também conhecimento de todos, o vice-prefeito e os secretários ganham R$ 14.840 e esse valor vai ser fixado. Agora você fica com a sessão ordinária de número 72. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa. Senhor presidente, deixa aqui meu sentimento ao mundo do futebol pela tragédia de hoje na Colômbia, que envolveu o time de futebol da Chapecoense. E eu acredito, senhor presidente, que vai pedir um minuto de silêncio aqui nessa casa. Eu acredito que sim. Se não alguém não pedir, fica aqui o meu pedido posteriormente. Senhor presidente, mas a minha fala de hoje aqui é sobre a audiência pública do orçamento que ocorreu e terminou ontem, presidida pelo vereador Geraldo Celestino.
estive presente na uma boa parte delas. E ontem eu vim aqui, estava aqui a Secretaria de Habitação, com o secretário da pasta, o Orlando Fantasini. Eu questionei aqui, senhor presidente, e ainda não ficou claro, que a cidade de Guarulhos tem vários empreendimentos do projeto Minha Casa Minha Vida para a população de baixa renda. E no projeto, em cada investimento, no orçamento, cada investimento tem 2% do investimento para programa social, chamado o trabalho técnico social. E eu questionei, eu vou deixar bem claro aqui, que eu, apesar de ser situação, não é que eu sou situação que eu concorde com tudo que eu estou vendo, né? Não concordo, eu sempre me coloquei aqui minhas posições, sempre foi duro, mesmo sendo do governo, mesmo sendo situação. Eu acho que Guarulhos aqui fez um malefício ao maior projeto de habitação do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida. Um projeto que tem uma função social indescritível. Só que a Secretaria de Habitação aqui fez transferência de problema, tirou um problema de um lugar, levou para outro, não investiu no trabalho técnico social. Eu digo isso, que não investiu, porque eu tenho ouvido as pessoas que moram nos condomínios, nenhum me diz que foram em reuniões com trabalho técnico social. Ninguém, nenhum. Então é o caso, você nem precisa entender muito para observar que esse trabalho técnico social não foi realizado. Porque você entra nos condomínios, que nem Esplanada, na região do Pimenta, no Lavras, a situação que está, todo dia eu recebo ligação dos moradores lá do Lavras, do condomínio do Portal Flora, a situação de calamidade que está a população lá nesses condomínios. E o secretário ontem falou que os problemas são meramente técnicos. Então, ele não tem ido visitar o condomínio. Então, uma convulsão social enorme nos condomínios. E essa convulsão dentro do condomínio é em função da falta de trabalho técnico social. Para a população que está nos assistindo em casa, todo o investimento do Minha Casa Minha Vida de baixa renda, nos orçamentos, o investimento tem 2%, a prefeitura tem 2% do total do orçamento para investir no trabalho técnico social. Aí eu pergunto, onde é que está esses 2%? Porque no trabalho técnico social não foi feito, entendeu? Quando eu fiz o requerimento, quando eu estou investigando, que veio para mim a resposta, eles falaram que contrataram o SENAC. E eu falei ontem aqui, pasme, o SENAC não tem know-how para fazer esse trabalho técnico social. Eles não são deles essa função, eles não fazem esse trabalho. Então, eu quero saber aonde é que eles enfiaram esses 2% do trabalho técnico social, porque esse 2% existe, 2% no investimento aí de mais de 100 milhões. Você entende que é muita coisa. Eu queria saber onde é que eles enfiaram isso aí, porque foi feito serviço, não foi feito. É isso aí, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Luísa Cordeiro. Boa tarde, senhores e senhoras, senhor presidente, demais vereadores. Esta semana, acho que tivemos aí o registro de 2 fatos bastante tristes e lamentáveis, né? Um nessa madrugada, que foi a do time de Chapecó,
estava se dirigindo à Colômbia e teve aquele fatídico acidente, onde poucos sobreviveram. Então, quero registrar aqui, senhor presidente, as nossas condolências à população de Chapecó, cidade onde eu vivi parte da minha adolescência. Um povo bastante acolhedor, simples, amigos, e com certeza não só os familiares, mas toda a cidade está lamentando a perda desses jovens. O outro registro, como a vida não para e o nosso destino não é ser semente nesta terra, mas eu penso que é deixar legados, é deixar marcas rumo a uma sociedade que se transforma, que se supera, e não poderia ser diferente, porque desde que eu me conheço por gente, eu tenho cultivado em mim um sentimento da luta pela igualdade e pela justiça social. E o mundo ficou realmente assim, por alguns momentos, parado, focando uma pequena ilha aqui no Caribe, onde vive uma população que optou por ser diferente, que optou pela igualdade e com certeza sofreu e sofre as consequências de sua opção, que é a ilha de Cuba. Fidel Castro, já com a idade avançada, faleceu, e eu fiquei espantada de verificar dentre os meus sobrinhos e familiares e algumas pessoas, outras da população, com uma discriminação e com posturas que beira ao anticristianismo, que beira a ignorância total daqueles que sequer comparam a realidade em que vivem as crianças, os idosos e a juventude cubana com a vida de outros países da América Latina, inclusive do Brasil. Sequer compara a vida da criança e da juventude cubana com a população do Haiti, com a população da Nicarágua, com a população... Escolha qualquer país da América Latina e compare a situação. Em 2005, eu e um grupo, então vereadora, com um grupo de professores, Rosa Mendrone, Maria Augusta e mais uma dezena de vereadores de Guarulhos, de professores, resolvemos ir no Congresso Internacional da Educação e pedimos para conhecer escolas. E o que eu vi foi crianças, não só dominando perfeitamente a língua e a gramática do seu país, mas dominando a poesia, tendo postura para se apresentar e receber visitas, uma população educada, amiga e alegre. Quando alguém fala de Cuba, eu falo, vá lá conhecer, procure olhar para a situação daqueles jovens, que são jovens alegres. Se registra sim uma curiosidade enorme com o que tem além da ilha. Se registra sim que o embargo feito principalmente pelos Estados Unidos da América desabasteceu a ilha cubana. Mas o nosso país, o Brasil, jamais deixou de visitar, de ter amizade com os cubanos. E eu inclusive comentei com uma sobrinha, se Fidel fosse esse horror que vocês pintam, não teria 3 papas como seus amigos. Então fica aqui as nossas homenagens à luta do povo cubano e a Fidel Castro, grande líder da revolução, as conquistas na área da medicina e da educação principalmente, e as nossas condolências a todos os familiares daqueles que faleceram
por ocasião do acidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em memória a Fidel Castro e a todos os chapecoenses que morreram no acidente. Ok, vereadora, no grande expediente, defiro sim. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pela TV Câmara, primeiramente é difícil a gente iniciar a sessão e, em especial, as pessoas que se sentiram abaladas com o que ocorreu com a equipe do Chapecoense nessa madrugada. E eu, em especial, a questão de acidente aéreo é uma coisa que me toca muito por conta da impossibilidade, muitas vezes, de você encontrar sobreviventes e pela brutalidade do acidente. Então, eu me solidarizo aqui à família das vítimas, me solidarizo aqui a todos da cidade de Chapecó, que certamente estão sofrendo muito, porque por mais que possa parecer, olha, mas uma cidade distante, mesmo que fosse em qualquer canto do mundo, a gente tem que se solidarizar, ainda mais uma cidade tão bonita e tão simpática no nosso país e que o povo está sofrendo muito. Então, de verdade, presto aqui as minhas homenagens, né, e me solidarizo ao povo de Chapecó e aos familiares dos jogadores, jornalistas, porque não foram só os jogadores também, infelizmente, vários jornalistas perderam a vida nesse acidente que certamente vai marcar para sempre a história do nosso futebol e a história daquela cidade. Presidente, também aproveitando o meu tempo, eu gostaria de registrar que hoje é o Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino, né, que é um povo que sofre e vem sofrendo há décadas, né, por ter o seu estado invadido por Israel, que lá permanece até hoje, provocando inúmeros problemas, e dentre os quais, vereador Lameck, eu sei que é uma pessoa que também é solidário à causa, até por ser da região, com a segregação da Palestina, da maneira que foi feita, eles fizeram com que parte dos palestinos fique de um lado, parte dos palestinos fiquem do outro lado, separaram famílias, perseguiram pessoas, mataram muita gente, e esse povo hoje, para se ter ideia, vive a humilhação de, se precisar sair de uma cidade para outra, tem que pedir autorização para o governo de Israel para poder se deslocar no próprio território. Então, fica aqui toda a minha solidariedade ao povo palestino, que hoje, no Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino, não poderia deixar passar de me manifestar nessa que é a segunda Câmara do Estado de São Paulo, certamente uma das principais do país, deixar registrado aqui a minha solidariedade a todo o povo palestino, e que um dia eles possam recuperar, ter de volta o território que lhes pertence e a gente possa viver a paz naquela região tão importante do nosso planeta. Aproveitando um pouco o tempo que me resta, presidente, eu me lembro que nessa campanha que nós acabamos de concluir, eu passei boa parte do tempo me explicando aos eleitores que diziam, mas olha, você é do Partido dos Trabalhadores, o PT está envolvido com corrupção, está tudo errado. E eu dizia para as pessoas, vereador Heleno, esse não é um problema do Partido dos Trabalhadores, é um problema do sistema político como um todo. E fui dialogando com as pessoas e, graças a Deus, a gente conseguiu obter a nossa vitória. E qual não foi minha surpresa agora, a gente começa a avançar nessas investigações, operações Lava Jato, e começa a acertar pessoas até então que até na lista aparece como santo, né? Apareceu um tal de santo agora na lista da Odebrecht, que é ninguém mais do que o nosso querido governador Geraldo Alckmin. Então, o governador Geraldo Alckmin, vulgo o santo, está na lista da Odebrecht. O senador Serra também, ex-senador Serra, nosso chanceler, também está lá na lista da Odebrecht. Aécio Neves está lá na lista da Odebrecht. Então, o que acontece é um problema do sistema político brasileiro que afeta todos os partidos do nosso país. E eu fico
triste porque isso é um câncer da nossa sociedade que eu espero que seja modificado com meio de reforma política. Eu não sei se reforma é exclusiva para isso, mas a gente tem que mudar. Mas que fique claro para as pessoas que estão nos assistindo agora que tanto o Santo, que é conhecido como Geraldo Alckmin, como o Serra, como a Aécio, como todos os partidos desse país estão envolvidos nisso. Então, acho que o momento agora é a gente poder passar o país a limpo e as pessoas não se manipularem tanto, porque eu me lembro, vereador Lamé, que na campanha da presidência da República, quando a Dilma Rousseff venceu a eleição, tinha personalidades e pessoas que andavam com a camisa dizendo assim: não me culpem, votei no Aécio, né? Inclusive o Ronaldo Fenômeno, que como jogador de futebol foi maravilhoso, fez muitos gols pelo Corinthians, mas como ativista político fez isso também. Então fico aqui a minha manifestação no sentido de que é um problema de todo o sistema político e agora as investigações estão caminhando para isso, presidente. Com a palavra, vereador Lamé. Boa tarde, presidente, vereadores. Eu, em primeiro lugar, quero me solidarizar com as vítimas do acidente que caiu na Colômbia do time chapecoense e com os familiares e com todos os esportistas, porque eles estavam indo representar, de certa forma, o Brasil inteiro na Colômbia. Outro assunto que foi bem lembrado pelo vereador Marcelo Seminaldo é sobre o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, que coincidentemente é hoje, dia 29 de novembro, que é comemorada essa data de solidariedade ao povo palestino. E é importante as pessoas saberem por que dia 29 de novembro. E essa data tem muita relação também, de certa forma, com o povo brasileiro. Porque no dia 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas decidiram, sem consultar ao povo que mora na Palestina, que aquela terra seria dividida entre dois povos. E por que isso tem relação com o povo brasileiro, com o Brasil? Porque na época o secretário-geral, a presidência das Nações Unidas na época era um brasileiro. Portanto, foi uma decisão equivocada, porque os habitantes da Palestina não foram consultados se queriam ter dois países. E a ONU acabou criando dois países e o conflito perdura até hoje, onde quem nasceu fora da Palestina governa a Palestina hoje, que são os judeus nascidos na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, em várias partes do mundo, e que foram até lá e constituíram o Estado de Israel. E o povo palestino, que desde a época de Cristo mora lá, foi privado de ter um lar nacional. E até hoje são cercados e não se encontra uma solução. Eu diria que hoje a causa palestina é a causa da humanidade. É a causa que a humanidade precisa urgentemente resolver. Portanto, eu quero aqui me solidarizar ao povo palestino e a todos os povos injustiçados, a todas as pessoas que têm suas casas ocupadas, suas propriedades ocupadas, como foi ocupada a terra palestina. Portanto, eu quero agradecer aqui ao vereador Marcelo Seminaldo por lembrar desta data, e eu vejo que ele está vestido a caráter hoje, solidarizando com o povo palestino. E da mesma maneira quero aproveitar para lembrar que hoje
o presidente convocou uma extraordinária para votar um projeto muito importante para a nossa cidade, que é a anistia. A anistia às pessoas que por algum motivo não puderam pagar seus impostos. E agora é uma oportunidade de eles poderem quitar os seus débitos. Portanto, eu faço um apelo aqui aos vereadores que fizeram emendas que possam prejudicar o texto original dessa anistia, para que essas emendas sejam retiradas. Eu, pessoalmente, o vereador Seminaldo, o vereador Eduardo Soutur, fizemos uma emenda onde prorrogamos o prazo, porque não é possível a gente votar hoje e o cidadão tem que pagar amanhã. Por isso, nós fizemos uma prorrogação de prazo para que a pessoa tenha um pouco de tempo, alguns dias a mais, para providenciar o pagamento de sua dívida. Muito obrigado e uma boa tarde. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui, não querendo ser repetitivo, mas registrar nas atas dessa sessão, desta terça-feira, registro de respeito e de sentimentos pelo falecimento do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, a quem inspirou diversas gerações, a quem inspirou toda uma juventude no mundo inteiro, assim como Che Guevara e tantos outros revolucionários, principalmente na nossa querida América Latina. Então quero registrar aqui minha solidariedade ao povo cubano que, de forma muito valorosa e de forma muito aguerrida, tem mantido um sistema de justiça social, tem mantido um sistema de inclusão das pessoas, tem mantido um sistema de debater o tempo inteiro. Então, quero deixar registrado aqui, pelo passamento do grande líder cubano e da América Latina, Fidel Castro. Me solidarizar, sei que já pediram um minuto de silêncio a todos os funcionários da companhia aérea, os jogadores de futebol, a comissão técnica, os jornalistas que trabalhavam, iriam trabalhar no evento. Me solidarizar também aqui os meus sentimentos a essa terrível tragédia que não atinge apenas a cidade de Chapecó, em Santa Catarina, e nem o povo chapecoense, atinge todos aqueles brasileiros que já se manifestaram de diversas formas, manifestando sentimentos a essa terrível tragédia da madrugada de hoje. Quero aqui, senhores vereadores, senhores presidentes, também saudar a presença aqui em nosso plenário de moradores lá do Jardim Vitória, uma ocupação, estão aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês aqui. É uma luta de vários anos para regularizar o loteamento de vocês. Para quem não conhece a região, fica ao lado ali do Campo da Paz, na região do Paraíso. Já estive diversas vezes lá em assembleia. Está na pauta de hoje, senhores vereadores, a deliberação do projeto que vai transformar aquela área em zona especial de interesse social, que é um passo importantíssimo e decisivo para regularizar aquelas centenas de moradias e, finalmente, o poder público conseguir chegar com melhorias de asfalto, de água, de luz, de correio, enfim, todos os serviços que esses trabalhadores e trabalhadoras que lá estão merecem ter. Então, parabéns pela luta de vocês. Não vou nominar todo mundo aqui, mas gostaria de parabenizar em nome do Antônio Andrade, o Toninho, que é militante do Movimento de Moradia, e dizer: sejam bem-vindos a essa casa. Nós vamos passar hoje pelo processo de deliberação, nós temos quórum na casa, e peço a todos os vereadores que a gente delibere o projeto para que ele possa ir para as comissões. Viva a luta por moradia, viva o Jardim Vitória, e contem com a gente para a gente concluir este processo. Muito obrigado pela presença. Quero também agradecer aqui a presença dos educadores de música, professores de música do Conservatório Municipal de Arte, que estão aí presentes também.
também tem um projeto de interesse na pauta desses educadores, que é o HTPL, que é esse horário de trabalho pedagógico livre, que tantos frutos deu na nossa escola pública de música, que é o conservatório. Está na pauta, assim que deliberar, o presidente vai mandar essa proposta, as duas, para as comissões, e vocês serão informados para poder acompanhar a votação nessa casa, que é uma casa de leis e tem que estar em sintonia com a luta, seja dos educadores, seja com a luta por moradia. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Americano. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara, na realidade é só uma saudação, um agradecimento a todos os vereadores que puderam comparecer ontem aqui na Câmara Municipal, na sessão solene, a todos aqueles que, na impossibilidade, mandou representante, e desde já a compreensão dos presentes e daqueles vereadores que não puderam estar aqui por conta de suas agendas. Mas dizer que ontem nós tivemos uma solenidade perfeita, uma solenidade aqui, onde homenageamos e entregamos o título de cidadão guarulhense ao inspetor Márcio José Pontes, nosso querido inspetor Pontes. Quero aqui agradecer, ontem nós tivemos a presença aqui do vereador Gilvan Passos, vereador Romildo Santos, vereador João Dárcio, e foi uma cerimônia fantástica, um título realmente merecido, uma sessão emocionante, uma sessão onde todas as pessoas que tiveram aqui e viram o reconhecimento que a cidade tem, não só pelo inspetor Pontes, mas todos aqui colocando que é um título de reconhecimento, inclusive às polícias de Guarulhos, né? A Polícia Rodoviária Federal, em especial, que tanto colabora conosco. Às vezes a pessoa tem a imagem só do lado da polícia que multa, mas nós temos a polícia que orienta, aquela polícia que salva vidas ali na Dutra, e o tempo todo ali à disposição, e sabendo que o policial muitas vezes está ali sem ganhar hora extra, salvando vidas. E o inspetor Pontes, em especial, ele não se limita apenas na instituição da Polícia Rodoviária. É um cidadão nato guarulhense, hoje um cidadão outorgado o título de cidadão, porque realmente ele pensa como guarulhense, ele age como guarulhense, ele gosta da cidade de Guarulhos, porque ao longo desses anos que ele mora aqui em Guarulhos, desde 1994, quando veio aqui, vindo lá de Itararé, ele discute com os vereadores, ouve os vereadores, conversa com o executivo, ouve o executivo, conversa com as instituições, aqui como a ZEC, a CE, a gente, sempre pensando no bem-estar da população. Então é por isso que a gente se sente honrado e realmente outorgar o título de cidadão guarulhense a uma pessoa que realmente tem o reconhecimento de toda ou de grande parte da população de Guarulhos. Muito obrigado aos que estiveram aqui e um grande abraço ao inspetor Pontes e a toda a Polícia Rodoviária Federal. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrado essa parte da sessão. Passamos à tribuna livre, onde não temos nenhum orador inscrito. Então dou por encerrada essa parte da sessão e passamos para o grande expediente. Neste momento, solicito a todos os presentes um minuto de silêncio, pedido da vereadora Luísa Cordeira, pelo senhor Fidel Castro e todos os chapecoenses que faleceram nesse acidente fatídico nessa madrugada. Jornalistas também. Pela ordem, vereador. Eu gostaria também de incluir um grande amigo meu, o Toninho, um amigo meu protético, que também veio falecer agora no HMU. Gostaria que aproveitasse e fizesse um minuto de silêncio pela homenagem, em homenagem próxima ao meu amigo. Ok, defiro, vereador. Obrigado. Um minuto de silêncio.
Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Pelo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, nós fizemos um minuto de silêncio aqui, além do caso do trágico acidente lá do time de futebol de Chapecó, também minuto de silêncio para o comandante da Revolução Cubana, Fidel Castro. Nós sabemos a importância de 1959 na história do mundo ocidental, com a Revolução Cubana. Cuba, que era um quintal dos Estados Unidos, que servia como prostíbulos, que servia como cassinos, a juventude, jovens liderado como Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro, tomou Cuba dos Estados Unidos e fez uma revolução, a princípio não socialista, claro, depois tomar um rumo que foi mais interessante, que tomou um rumo socialista. Então, o Fidel Castro tem uma importância não só lá no seu país, mas para o mundo ocidental, o planeta como um todo, por causa do enfrentamento ao imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos, aquele período que nós estávamos vivendo da Guerra Fria, era um período que os Estados Unidos dominava e colocava subalterno os países latino-americanos. E a Revolução Cubana, ela tira um país da absoluta miséria, que Cuba é um país sem nenhum recurso natural, ou de poucos recursos naturais, sai de um ostracismo econômico, de uma miséria, e passa a investir principalmente nas suas questões sociais, como educação e saúde. Cuba, hoje, nessas áreas sociais, é referência mundial. É isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Alexandre. Eu só vou fazer uma correção, mas vou pedir pelo artigo 151. Artigo 151, vereador. A correção, presidente, porque a ficha ainda não caiu. Na madrugada, esse incidente triste aí com toda uma delegação de um time que representava o nosso país. E no começo do dia, por volta das 7 horas, eu tive essa notícia triste de um grande amigo meu. E desculpa, o que eu precisava que fosse corrigido na ata, não é Toninho, é o Claudinho Protético, um grande amigo meu que veio a falecer, tá? Meus sentimentos para toda a família do Claudinho Protético, tá? E não Toninho. Muito obrigado, presidente. Tá matando o Toninho, rapaz. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3.354 de 2016. Informações sobre tributos entre 2012 a 2016. Autor, vereador D'Agostino. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item segundo. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3.323 de 2016. Dispõe sobre afetação de área localizada no Jardim Adriana para a categoria de bem de uso comum como sistema de lazer. A área tem 3.414 metros quadrados. Autor, prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada. Projeto. Um minutinho, que é projeto, deliberação de projeto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam terminais para o voto eletrônico. Quero que eu tome um automático ali por cima. Eu vou também. Eu dei. Pela ordem, presidente. Voto sim. Vereador doutor Lércio Santos, vota sim. Vereador Lércio Santos, vota sim. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador... Pela ordem, vereador Luísa Cordeiro. Registrar meu voto sim. Vereador Luísa Cordeiro, vota sim. Vereador... Vereador da Farmácia, Daniel Soares, Eduardo Soutura, Elmer Japonês, João Barbosa, Luiz Mato Grosso, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo.
Professora Marisa, professor Samuel, Romildo Santos. Se você conseguir para mim, agradeço. Eduardo Soutur vota sim. Pastor João Barbosa vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item terceiro, seu secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3.324 de 2016, dispõe sobre a alteração do artigo 5º da Lei Municipal número 7.355 de 22 de dezembro de 2014, do artigo 34, parágrafo 3º e dos anexos 14 e 21 da Lei Municipal número 6.253 de 24 de maio de 2007 e revoga a Lei Municipal número 6.383 de 2 de junho de 2008, que trata da inclusão do loteamento do Jardim Vitória, Campo da Paz, no Jardim Paraíso, como ZEIS L. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirijam terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, Ramos da Padaria, Vitor da Farmácia, Agostinho, Daniel Soares, Ana Maria, doutor Alexandre, Eduardo Soutur, Elmer Japonês, João Barbosa, vereador Lamé. Vereador Romildo vota sim. Vereador Romildo Santos vota sim. Eduardo Soutur vota sim. Consignar, vereador Americano vota sim. Vereador Americano vota sim. Sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Mato Grosso. Meu voto sim. Vereador Mato Grosso vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Registro meu voto sim. Vereador Luísa Cordeiro vota sim. Pela ordem, presidente. Vereador Anistaldo vota sim. Vereador Pastor Anistaldo vota sim. Encerrada a votação, considerado o presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item pela ordem, vereador Edmilson Souza. Para justificar, senhor presidente, gostaria, antes de iniciar minha justificativa, só perguntar a Vossa Excelência, esse projeto trata do Jardim Vitória, o rito dele é diferente dos outros projetos ou ele vai para as comissões direto ou tem alguma comissão especial, senhor presidente? Primeiro será publicado, porque altera a lei de zoneamento, e depois para as comissões, vereador. Desculpa, presidente, eu não consegui ouvir a primeira parte. É um projeto que altera a lei de zoneamento. Será publicado primeiramente, 30 dias para receber alterações, depois para as comissões. É obrigatório ele ficar 15 dias, senhor presidente? 30 dias, é obrigatório. Tá bom. Não, senhor presidente, eu só dando sequência aqui, é que eu tinha ainda uma esperança de que a gente conseguisse diminuir este prazo de forma a gente atendesse esse povo que veio hoje aqui num prazo mais curto. Mas eu gostaria, inclusive, de solicitar uma atenção especial da Casa, inclusive ao nosso presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Laércio Sandes, que desse uma atenção especial tanto para esse projeto como para o que vem na sequência, que é o item 4º, para que a gente tenha uma análise o mais rápido possível nas comissões e a gente possa aprovar nesta Casa. Obrigado, senhor presidente. Item 4º, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3.336 de 2016, dispõe sobre a instituição do horário de trabalho pedagógico livre para professores de música, HTPL, autor Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirijam terminais para o voto eletrônico.
Vereador Laércio, vereador Americano, vereador Ramos da Rodaria, vereador Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Ana Maria, Edmilson Souza, Eduardo Soutur. Eduardo Soutur vota sim. Vereador Elmer Japonês, vereador Geraldo Celestino, vereador João Barbosa. Vota sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa vota sim. Vereador Luiz Mato Grosso, vereador professor Samuel Vasconcelos. Encerrada a votação, considerado as comissões. Como não há mais item a ser tratado, dou por encerrado essa parte da sessão e passamos à ordem do dia. Item primeiro, prejudicado por falta de parecer. Item segundo, senhor secretário, para leitura. Item segundo, segunda votação do projeto de lei número 5.060 de 2015, autoriza a permuta de áreas entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e a empresa Chamix, Importação e Exportação Limitada. A área fica no Bom Sucesso e tem 2.881,58 metros quadrados por 3.287,57 metros quadrados. Prefeitura é autora. A discussão desse projeto foi encerrada na 42ª sessão ordinária, realizada em 9 de agosto, e as votações procedidas desde então foram declaradas prejudicadas, devido ao registro de votos inferiores a 23. Em votação, solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Aquela abertura da rua lá do Bom Sucesso. Não? Não sei mesmo. Não sei. Não vai dar cor. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Vereador Luiz Cordeiro vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Vou me abster dessa votação, senhor presidente. Vereador Laércio Sandes abstém. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Vereador Americano se abstém. Vereador Americano se abstém. Encerrada a votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Também. Eu também me abstenho da votação. Vereador Paulo Sérgio se abstém. Encerrada a votação. Pela ordem, prejudicado. E dou por encerrado essa sessão por falta de quórum.